Por vezes, a mente aberta não é o início do processo. Em muitos enquadramentos, a mente aberta é já quase o fim do processo. Olá a todas as pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo da filosofia e hoje eu decidi falar acerca da abertura consciencial ou da mente aberta. Não é? Eu costumo falar abertura consciencial, mas é comumente falado como a mente aberta. É uma das virtudes fundamentais do sujeito intelectual ideal, que eu trato também nesta obra, o sujeito intelectual ideal, um manual para desenvolver brilho no ato de pensar, uma consciência mais livre, uma consciência mais feliz, pelo menos potencialmente. Também trato nesta obra, que é uma continuação, que é esta aqui do sujeito intelectual ideal, é uma continuação desta, ensaio sobre o individualismo intelectual e terapêutico. Portanto, para nós desenvolvermos brilho no ato de pensar. Então vamos lá, a mente aberta. É que às vezes as pessoas pensam, e que também é, a mente aberta também é, a abertura consciencial também é o início de um processo, o início de um processo em que uma pessoa se permite receber novas informações, novos conhecimentos, novas teorias, ideias, ideologias, em que uma pessoa se torna disponível, porque não basta ter abertura consciencial, é estar disponível, é quase um convite para a alteridade intelectual, o diferente, o contrário, o contraditório, o desconhecido. É um convite para novos assuntos, novas teorias, ideias e ideologias entrarem na nossa consciência. E muitas vezes ela é início do processo, no enquadramento em que permite potencialmente novos conhecimentos entrarem, principalmente o desconforto, aqueles que provocam desconforto intelectual, mas em muitos enquadramentos ela é quase o fim do processo. Isto entre aspas, não é? Porque quando nós temos, por exemplo, porque a nossa mente aberta, ela é colocada em causa, nós provamos mesmo, entre aspas, que temos mente aberta, quando alguma coisa nos provoca desconforto intelectual e mesmo assim nós permitimos que estes novos conhecimentos entrem para nós processarmos, para nós entendermos, para nós compreendermos, como eu falo, do princípio compreensivo. E honrando o dever hermenêutico, o dever que eu tenho de procurar a melhor interpretação possível, que eu conseguir, de um objeto interpretativo, uma teoria, ideia, ideologia, uma nova proposta de verdade. Porque há pessoas que acreditam que têm mente aberta, porque têm a mente aberta para alguns assuntos, algumas teorias, ideias, ideologias mais alternativas. Mas a mente aberta, ela é provada, entre aspas, ela é mesmo colocada em causa, para ver se nós temos ou não, a vida coloca-nos em causa, digamos assim, quando nós somos defrontados com aquilo que provoca desconforto intelectual. Portanto, quando nós temos, por exemplo, desde que nós nascemos, vamos recebendo teorias, ideias, ideologias, vamos sendo mergulhados em arquétipos socioculturais, vamos recebendo informações, crenças, vamos criando o nosso sistema de crenças com base até na nossa família, no ambiente em que nós crescemos, no ambiente político também, social, na educação que nós temos nos sistemas de ensino também, nós vamos sendo formados, vamos sendo educados, vamos sendo formatados. E nesse enquadramento nós vamos criando apegos, muitas das vezes, apegos a crenças, vamos criando um sistema de crenças e vamos às vezes apregando a crenças, vamos criando apegos diante a práticas, hábitos e tradições, não é? E depois depende do enquadramento em que cada pessoa nasce e se desenvolva, digamos assim. E esses apegos, muitas vezes, eles fazem com que uma pessoa crie bloqueios, aqueles apegos que eu chamo apegos intelectuais ou apegos filosóficos, fazem com que uma pessoa vá criando bloqueios intelectuais e filosóficos e isso acaba por gerar um conservadorismo intelectual e filosófico inconsciente. A pessoa não se apercebe que está apegada, que criou ali bloqueios. É como se tivesse, quando uma pessoa tem um apego, é como se criasse um bloqueio e isso fecha as portas da consciência, e é daí que vem um conservadorismo intelectual e filosófico inconsciente, a pessoa não se apercebe, e é isso que acaba por fazer com que uma pessoa feche a consciência e deixe de ter mente aberta. Estão a perceber? E é onde reparar que, para eu conseguir abrir a minha consciência, para eu conseguir ter a mente aberta, em muitos enquadramentos eu tenho de, primeiro, ultrapassar os apegos que eu possa ter diante de teorias, ideias, ideologias, práticas, hábitos e tradições. A mente aberta é quase o fim do processo, estão a perceber? Em que eu me consigo desvincular, em que eu consigo desapegar de teorias, ideias, ideologias, propostas de verdade que eu já sistematizei na minha consciência e que eu não consigo abrir mão. Estão a perceber? Onde reparar que, se eu só consigo ter verdadeiramente mente aberta e abertura consciencial depois de me desapegar de teorias, ideias, ideologias, claro que isto é um processo, essas coisas vão acontecendo, depois cada caso é um caso, cada vida é uma vida, mas é para vocês compreenderem, mais ou menos, onde é que eu quero chegar. Para eu conseguir ter mente aberta, abertura consciencial, profundamente, aquela disponibilidade, aquela curiosidade intelectual pelo diferente, pelo contrário, pelo contraditório, pelo desconhecido, eu primeiro tenho de ultrapassar estas barreiras que são internas. Que são estes apegos, estes bloqueios, este conservadorismo inconsciente.
A mente aberta é o que vai acontecer depois, estão a perceber? Ou o que vai acontecendo, porque isto é tudo um processo. Uma pessoa vai se apegando aqui e ali, cada coisa, depois cada vida é uma vida, cada consciência é uma consciência. Mas estão a perceber? A mente aberta é quase o fim do processo. Depois do fim desse processo de desapego, por exemplo, é que a pessoa começa a desenvolver mesmo a mente aberta, a abertura consciencial. Porque até lá uma pessoa tem muitas amarras, tem muitos filtros, tem muitos bloqueios, tem muitas defesas. Aparece uma nova teoria, uma nova ideia, uma nova ideologia, uma nova proposta de verdade. Quando uma pessoa tem apegos, a pessoa defende-se, não é? A pessoa até distorce essa proposta de verdade para a tornar mais facilmente refutável, com a típica falácia de espantalho, porque é mais fácil uma pessoa continuar a pensar de uma maneira mais confortável do que colocar-se em causa, do que aparecer uma nova teoria, ideia, ideologia, uma nova filosofia de vida, uma nova proposta de verdade. E isso obrigar-me a confrontar com as próprias limitações e incongruências, ou obrigar-me a colocar em causa, obrigar a entrar o próprio sistema de crenças. Portanto, é difícil ter a mente aberta, é difícil ter abertura consciencial. Porque quando aparecem estas novas propostas de verdade, que possam provocar desconforto intelectual, porque a mente aberta e a abertura consciencial, ela provam-se essencialmente na relação que a pessoa consegue ter com o desconforto intelectual, com o desconforto filosófico. Porque é muito fácil eu ter mente aberta para aquilo que eu já concordo, com aquilo que eu já acredito, aquilo que eu já faço, que já coaduna com as minhas crenças, práticas, hábitos e tradição. Agora, ter mente aberta, ter abertura consciencial para aquilo que provoca desconforto intelectual, para aquilo que pode fazer com que uma boa parte do meu sistema de crenças desabe, e que eu tenha de colocar em causa toda uma vida, toda uma filosofia de vida, todo o meu sistema de crenças, isso é que é difícil. Portanto, de reparar, a abertura consciencial, a mente aberta, é quase o fim do processo em que uma pessoa se vai desapegando de teorias, ideias, ideologias, propostas de verdade que uma pessoa vai acreditando, não é? Porque de repente aparece uma nova proposta de verdade no mundo, ou se uma nova teoria que aparece, como é que uma pessoa se relaciona com ela? A pessoa pode acreditar que tem uma mente muito aberta até aparecer uma nova teoria que uma boa parte do sistema de crenças tem de desabar para ela poder entrar e integrar a própria consciência. Estão a perceber? A abertura consciencial ou a mente aberta é quase o fim de um processo. Não é fácil ter mente aberta. Não é fácil ter abertura consciencial. Implica muito trabalho interior, muito trabalho intelectual. Da consciência sobre si próprio, não é? A metaconsciência, não é? É uma data de virtudes, como a humildade, a coragem, que são virtudes universalizáveis, como eu trato aqui nesta obra, o sujeito intelectual ideal. Há uma data de virtudes que uma pessoa tem de praticar, como a autoconsciência, a autoestima, a coragem, como eu falei, a humildade, a prudência intelectual, a abertura consciencial. Há uma data de coisas, a disponibilidade intelectual para coisas novas, a curiosidade intelectual. São muitas as virtudes. A autocentragem terapêutica, que é eu preciso estar centrado em mim próprio, no enquadramento em que eu preciso disso para me desenvolver interiormente, para compreender em que enquadramentos é que na minha consciência que eu posso ter bloqueios e apegos intelectuais, em que eu posso ser um conservadorismo intelectual inconsciente. Portanto, eu para desenvolver, para chegar mesmo, estão a perceber, como se fosse um objetivo de desenvolvimento interior. Eu para chegar, muitas das vezes, à abertura consciencial, porque às vezes a vida tem de ser muito forte, entre aspas, trazer muitas evidências para a pessoa se abrir para novas ideias. Mas eu, para chegar à mente aberta, para chegar a essa virtude, digamos assim, também moral, intelectual, emocional, para chegar a essa disponibilidade da mente aberta, da abertura consciencial, eu tenho de ultrapassar muitas barreiras pelo caminho. Barreiras, muitas delas autoimpostas e inconscientes, como os apegos, como eu falei, os apegos, bloqueios, conservadorismos inconscientes. Tenho de desenvolver virtudes como a humildade e a coragem. A coragem para enfrentar os próprios medos, as próprias fobias de todos os tipos, para abandonar velhos hábitos e ideias, para poder ser rejeitado por outras pessoas, que às vezes as pessoas, ao se abrir para novas ideias, vão ficar diferentes. Vão ter crenças diferentes, práticas diferentes, hábitos diferentes, e isso aí pode fazer com que outras pessoas potencialmente nos rejeitem. E nós temos um que é um sistema de sobrevivência, formatado com base no medo da rejeição, no medo da dor, medo da morte e medo da rejeição. Então há pessoas que têm medo de se abrir para novas ideias, também porque têm medo de ser rejeitadas pelos próprios pares. Porque têm medo, para ao ser diferentes, não vão ser tão amados, digamos assim, não vão ser tão aceitos pela própria tribo, pelo próprio rebanho, como costuma dizer. Mas nós, para termos virtudes interiores, às vezes nós não podemos seguir o rebanho, digamos assim. Como um autómato, viver como um autómato, como uma Maria vai com as outras, como um macaquinho de imitação, como costuma dizer. Por isso é que é preciso muitas virtudes, essas que eu trato, por exemplo, na minha obra O Sujeito Intelectual Ideal. Portanto, a abertura consciencial, a mente aberta, vão ser o princípio da possibilidade de entrar novos conhecimentos, teorias, ideias, ideologias, mas no fundo também vai ser uma consequência
de uma data de virtudes intelectuais, emocionais, morais, por exemplo, que eu tenho a desenvolver dentro de mim, que eu vou precisar desenvolver dentro de mim. Nomeadamente, como eu já disse, a autoconsciência, a autoestima, como que potencia a independência, que tem a ver com a independência emocional e intelectual também, a autocentragem terapêutica, a humildade e a coragem, que são fundamentais, a humildade para admitir as próprias, por exemplo, as próprias limitações e a coragem para enfrentar os medos de todos os tipos que podem aparecer, como medo da rejeição, como eu já falei. Portanto, a abertura consciencial, ela não, e a mente aberta, não é, que é o tema do vídeo, não é o, como é que eu ia dizer, vai ser apenas o princípio de algo maior, porque também é. É quase um dos objetivos mais difíceis de atingir. Não é fácil, para uma pessoa chegar a uma verdadeira e pura e profunda abertura consciencial e mente aberta, a pessoa tem de enfrentar muitas barreiras. Portanto, é difícil encontrar pessoas que tenham muitos sinais de mente aberta. Há sempre apegos, bloqueios, conservadorismo inconsciente. Há certos assuntos que uma pessoa pode tocar, ou teorias, ideias que uma pessoa não está, uma pessoa não se permite colocá-las em causa, está a ver? Não pode, parece que aquilo é uma das bases da sua felicidade, ou pseudo-felicidade, estão a perceber? A pessoa tem muitos apegos, ali não pode tocar, aquele assunto é difícil de tocar, estão a perceber? Tem muitos apegos, muitos bloqueios, muito conservadorismo inconsciente. E isso dificulta o nosso desenvolvimento interior e consciencial e felicitário até. Estão a perceber? Porque às vezes pode estar aqui uma nova filosofia de vida, profundamente felicitária, que se eu a adotasse poderia ser bastante mais feliz, digamos assim, potencialmente, e eu não adoto, nem tenho uma relação adequada com ela, nem tenho abertura consciencial para a receber, nem estou disponível para a receber, porque tenho muitos apegos e bloqueios e aquilo não coaduna com aquilo que eu já acredito e não quero abrir mão, mesmo que eu seja infeliz com aquilo que eu já acredito. Estão a perceber? Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento ético-filosófico. Eu tenho um curso totalmente online que eu dou sobre esta obra, o Sujeito Intelectual Ideal, também sobre esta obra, o ensaio sobre individualismo intelectual terapêutico, e também sobre esta obra, ensaio filosófico sobre a felicidade e a sexualidade. Trata esta questão do ego, do sistema de sobrevivência e reprodução da espécie, a dança do acasalamento humano, que é um tema que costuma interessar muitas pessoas, porque as pessoas não estão habituadas a associar a dança do acasalamento ao ser humano. Acham que a competição sexual, por exemplo, é só noutras espécies, como se o ser humano não competisse sexualmente, na exibição de beleza e de poder. Depois eu explico melhor aqui. Tenho outros cursos que eu dou online, cada aula eu dou a cada pessoa. Estou disponível para dar consultas a quem quiser, de aconselhamento ético ou filosófico, sobre todo este tipo de temas que eu trato no meu trabalho. Até depressão e ansiedade eu posso ajudar a resolver, com as minhas capacidades e limitações, que eu estudo todo tipo, também estudo psicologia. Se quiserem contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal, podem fazer doações para o meu IBAN, o MBWay, que eu deixo na descrição do vídeo no YouTube, que isto é um trabalho de investigação e de ativismo. Podem também comentar, pôr like e ajudar a divulgar, porque isso é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Digo canal no YouTube, por exemplo, mas também estou no TikTok, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no Spotify, estou em diversas plataformas. Todas que eu vou conhecendo, eu vou procurando estar lá e partilhar os meus vídeos e os meus trabalhos. Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento ético-filosófico. Se acharem que este tema da mente aberta pode ser importante para alguém, algum conhecido, amigo, familiar, seja o que for, para ajudar a pensar melhor o que é sobre esta questão da mente aberta, podem enviar o vídeo, que isso é importante para ajudar na sustentabilidade e crescimento do meu canal e do meu trabalho no sentido geral. Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento ético-filosófico. Sejam felizes e cumprimentos filosóficos.